Olá, pessoas! Nosso assunto é crise de 1929, uma crise de superprodução. Para entendermos a crise de 1929, é preciso analisar o contexto pós-Primeira Guerra Mundial. Depois da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos saíram como vencedores. Os grandes credores do mundo emprestavam dinheiro, faziam investimentos, produziam e vendiam muito, se tornaram os maiores exportadores. O mercado de ações também estava movimentadíssimo. Havia muita especulação. As ações são partes das empresas e são negociadas nas bolsas de valores. Nos Estados Unidos, então, nesse período, com o clima de prosperidade, de crescimento, de progresso, havia a compra de ações para revender quando essas ações valorizassem. Isso era a especulação. O clima era de consumismo. Havia diversas propagandas incentivando o consumo e o estilo de vida americano, American Way of Life. Esse estilo de vida seria de consumo. As pessoas eram incentivadas a pensar que quanto mais consumo, mais haveria sensação de satisfação. Se por um lado havia todo esse clima de prosperidade, de crescimento econômico, por outro, havia uma desigualdade na distribuição da renda. Os salários dos trabalhadores não acompanhou esse crescimento da produção. Os trabalhadores, por exemplo, não conseguiam consumir todos os produtos que eram feitos nos Estados Unidos. E o governo, que desde 1920 até 1932 era ocupado pelos membros do Partido Republicano, os presidentes do Partido Republicano seguiam o liberalismo, acreditavam que o Estado não deveria intervir na economia. Assim, as dificuldades que surgiam na economia seriam resolvidas pelo próprio mercado. Se nos Estados Unidos o clima era de crescimento, na Europa, por outro lado, depois da Primeira Guerra Mundial, o clima era de tentar se reconstruir. A Europa estava destruída, falida, com a sua produção desorganizada, comprando mercadorias dos Estados Unidos e fazendo empréstimos com os Estados Unidos. Quando chega a 1929, a economia europeia começa a se reestabilizar e voltam a produzir. E aí, em 1929, vai ocorrer a crise nos Estados Unidos. Preparei um esqueminha para vocês entenderem melhor a dinâmica dessa crise. Vamos a um esqueminha da crise de 1929. Retomando algumas coisas que já dissemos até aqui. Terminada a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos são uma superpotência e os grandes credores do mundo. Eles têm um rápido crescimento industrial, produzem muito e vendem muito, exportam. Mas, aos poucos, a Europa foi recuperando a sua economia e passou a fazer a substituição de importações. Quer dizer, passou a produzir aquilo que até então estava comprando. Internamente nos Estados Unidos, tem o baixo poder de compra dos trabalhadores, isso porque os salários eram baixos e eles não conseguiam consumir tudo aquilo que era produzido. Todo esse quadro vai gerar o contexto de subconsumo mais superprodução, quer dizer que havia muita produção além daquilo que era possível vender. Subconsumo, consumo abaixo do que deveria ser o normal. Se tem superprodução, mas não está havendo consumo, não está havendo comercialização, venda das mercadorias, as mercadorias em estoque, o preço cai. E tem queda dos lucros das empresas. Se tem
queda nos lucros das empresas, começa a haver falências. As indústrias e o comércio vai falindo. Com essas falências, tem um quadro de desemprego. E com desemprego, diminui o poder de compra e a gente volta na situação inicial de subconsumo e superprodução, e essa crise vira um ciclo. Quando as indústrias e o comércio começam a falir e as pessoas percebem o que está acontecendo, o preço das ações vai diminuindo. As pessoas tentaram vender as suas ações, mas cada vez elas valiam menos. Com essa queda no preço das ações, tem falências dos bancos. E os bancos falindo vão causar a diminuição do crédito. Essa diminuição do crédito contribui para a falência de cada vez mais empresas. A crise estourou no dia 29 de outubro de 1929, na chamada Quinta-feira Negra. Nesse dia, cerca de 13 milhões de ações foram postas à venda sem haver compradores. O preço das ações despencou a tal ponto que a Bolsa de Nova York quebrou. Do dia para a noite, prósperos empresários passaram a ser donos de papéis sem valor. E mais de uma dezena destes cometeram suicídio. A crise não se restringiu aos Estados Unidos, ela se mundializou. Vale lembrar que o único país que fica imune a essa crise é a União Soviética, porque desde 1917 adotaram o socialismo e romperam relações com países capitalistas, principalmente os Estados Unidos. Mas para os outros países onde a crise chegou, as principais razões para essa mundialização da crise, nós podemos dizer que foram a retirada dos capitais norte-americanos da Europa. Com a crise, os Estados Unidos retiraram seus capitais da Europa, o que levou à falência de muitos bancos, sobretudo na Áustria, na Alemanha e na Inglaterra, e de muitas empresas que dependiam dos empréstimos bancários. Outro fator para a mundialização da crise é a retração do comércio mundial. Com a crise, a maior parte dos países reduziu ao máximo as suas compras ao estrangeiro. Os países industrializados não conseguiam vender seus produtos e os países subdesenvolvidos não conseguiam exportar as suas matérias-primas e produtos agrícolas, que é o caso do Brasil, que não consegue vender o café, que era o principal produto da sua economia no período. Entre as principais vítimas da crise, nós podemos citar os acionistas, que perderam suas ações, os bancos, pequenas e médias empresas também faliram. Os agricultores também ficaram arruinados, porque também houve superprodução na agricultura, o que fez com que o estoque acumulasse, o preço das mercadorias tivesse queda e os agricultores foram à falência. Também a classe média foi afetada, porque perdeu as suas poupanças nos bancos que faliram. E, por fim, os trabalhadores que ficaram desempregados. Os principais problemas sociais a partir dessa crise de 1929 foram aumento do desemprego, fome, suicídios, aumento da criminalidade e agitação social. Com a crise de 1929, o liberalismo ficou em descrédito e os democratas voltaram ao poder nos Estados Unidos. A partir de 1932, com o presidente Franklin Delano Roosevelt, foi posto em prática um plano chamado New Deal,
O New Deal era um plano elaborado por um grupo de economistas que se basearam nas ideias do economista inglês John Maynard Keynes. Esse plano previa intervenção do Estado na economia com o objetivo de diminuir o desemprego para aumentar o poder de compra e, como tal, o consumo. Entre as principais medidas do New Deal, podemos citar concessão de indenizações aos agricultores que reduziram as suas áreas de cultivo a fim de diminuírem a produção e normalizarem o preço das mercadorias, concessão de créditos agrícolas para pagamentos de dívidas, fixação dos níveis de produção e dos preços de venda ao público, criação de legislação para controlar a atividade da Bolsa e dos bancos, realização de grandes obras públicas, barragens, canais, escolas, estradas, etc., para combater o desemprego, diminuição do horário de trabalho para 40 horas semanais e estabelecimento do salário mínimo nacional. A tendência que se seguiu a partir de 1940, não só nos Estados Unidos, mas também nos demais países capitalistas, foi a criação do welfare state. Seria o Estado arcar com os subsídios em caso de desemprego, de doença, de velhice e de invalidez. Com todas essas medidas em prática, vieram os resultados. O desemprego diminuiu, teve aumento da produção industrial e recuperação da economia. Como esse plano funcionou para resolver a crise, o Estado se fortaleceu como protecionista. Quando chegar lá em 1970, volta a ideia de liberalismo sob uma nova roupagem, o neoliberalismo. E muitas pessoas vão defender, de novo, a ideia de o Estado não interferir na economia. É isso, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido e até a próxima.